Exatamente. O Pastoriza fala de um pacto da competitividade, né? Ou seja, a redução da jornada tem que relação com a competitividade brasileira, etc. Mas eu acho que o pacto não é bem este, né? Em certo sentido, você já está indicando. Eu acompanho várias negociações locais em fábricas e empresas de redução da jornada de trabalho e também acompanho que muitas vezes o pacto de competitividade significa demissões de trabalhadores em vários setores. Eu, quando disse que acho que essa questão está sendo colocada tardiamente, e aí, Arthur, uma cutucada nas centrais sindicais. Né? Quando eu falo que, em certo sentido, as centrais sindicais estão tardias nessa questão, por quê? Há um problema do mundo do trabalho, ou seja, até que ponto a redução da jornada de trabalho vai atacar os problemas da precarização, da informalidade no contexto do mercado de trabalho. Por quê? O pacto social, ou para tornar a economia na rota do crescimento e do aumento da renda, da ampliação das classes C, D e E, depende fortemente de como os sindicatos se colocam, não só o problema dos seus sócios e das suas bases, mas o problema do mundo do trabalho. E setores que não são industrializados, como setores de serviços e comércio, não tem nem regulação da jornada de trabalho. Hoje o Diese publicou que as empregadas domésticas estão trabalhando 59 horas por semana. E quando são de casa de família, trabalham 54. As centrais sindicais, desse ponto de vista, estão aparentemente atrás de um problema que é mais amplo e mais abrangente. É preciso pensar a equação do mundo do trabalho de uma forma mais articulada. Eu tenho a impressão que, nesse sentido, o setor empresarial, né, precisa também ampliar o debate para além da competitividade. Chegou a hora de pensar o país, a nação, as relações humanas, as relações... Mas uma conquista dessa não puxa para o país, para os demais que têm uma circunstância tão desvantajosa? Quem é que começou a luta pelo salário mínimo? Hoje no Brasil... Mas aí a gente volta lá para a década Não é esse salário mínimo, não. Eu estou falando do salário mínimo real, de 57% de aumento real que nós tivemos nos últimos 6 anos. Então foi fruto das marchas da classe trabalhadora. O que os empresários nos dizem hoje? Que uma das melhores coisas para combater a crise foi o fortalecimento do mercado interno, foi o crescimento da renda. E as políticas públicas e políticas sociais do governo Lula foram importantes e mais. O aumento do salário mínimo propiciou para comércio, para serviços, para uma série de setores no Brasil, uma ampliação da renda que possibilitou enfrentar, inclusive, a crise. Qual é o problema? Nós passamos a década de 90 no movimento sindical na total defensiva, porque as políticas de ataque aos direitos dos trabalhadores e de flexibilização, o discurso era assim, não de alguns empresários, mas o discurso de parte, inclusive, do governo. Nós precisamos flexibilizar as condições de trabalho, precarizar, terceirizar, modificar a estrutura para gerar mais emprego. Foi feita uma série de alterações na legislação do trabalho e não gerou emprego, tanto é que é só olhar o que aconteceu durante a década de 90. Então, o que nós estamos vivendo hoje é um momento extremamente positivo para juntar trabalhadores, empresários e governo num diálogo para pensar o Brasil, pensar o desenvolvimento. E não é pensar o crescimento só, é pensar o desenvolvimento. Mas voltando aqui para o tema central, a questão da redução da jornada de trabalho. Nós temos dados objetivos e concretos que, com a redução da jornada de trabalho, em função disso, foram conquistados novos postos de trabalho no país? Houve um aumento expressivo de postos de trabalho? Ou, ao contrário, como já foi argumentado por empresários da Fiesp, o que aconteceu foi que as empresas, as indústrias buscaram a saída, ampliando a automação, investimentos em tecnologia e reduzindo as vagas para o trabalhador. A resposta da tua pergunta... A pergunta é essa. É só você olhar... Os empresários investem em automação, não é por conta da jornada. É só você ir visitar qualquer montador hoje no Brasil e você vai ver a resposta a isso que você me falou. Não tem nada a ver com a jornada. Nós estamos produzindo mais automóveis que na década de 80. Metade do número de trabalhadores. Menos da metade do número de trabalhadores. Mas aí é que está. Então, a resposta ao que ele está dizendo. Mas não é só... Não tem relação com redução de jornada de trabalho? Nenhuma, não tem. Relação com o aumento da automação, de investimento em ciência e tecnologia, aumento da produtividade. A modernidade. Não sei se é modernidade, mas é aumento da produtividade. Não, é modernidade, claro. Se você põe
distribui máquinas mais mas não tem relação com o problema é a mão de obra, o empresário, é lógico que depende da situação econômica do país, o crescimento econômico, o desenvolvimento, as condições econômicas para que você gere emprego. Isso não temos dúvida, concordamos com isso. Segundo, o empresário não investe em automação, ciência e tecnologia, introdução de novas tecnologias, pensando em reduzir a produção ou em reduzir a jornada de trabalho. Ele pensa em como produzir mais, com menos custo e que possa o produto ser vendido a um preço mais barato e, portanto, que mais pessoas possam comprar. Isso é da lógica do capitalismo. Agora, qual é o problema? Como é que você coloca a equação da redução nessa frase que você acabou de me dizer? Com aumento de produtividade de 84% que vocês já tiveram nos últimos 20 anos, de 88, não, você já pode falar. Não, vocês já ganharam nos últimos 20 anos, vocês não repartiram. Você quer repartir numa situação atual? Eu estou querendo... Não é na situação atual. O que vocês fizeram com o dinheiro que vocês ganharam e botaram no bolso nesses últimos 20 anos? Arthur, aumento de produtividade, aumento de lucro. O PIB da indústria no PIB nacional foi de 45 a 25. Eu não estou falando do PIB da indústria, eu estou falando de todos os setores econômicos no Brasil. Mas você tem razão, mas aí... Qual é a margem de lucro que aumentou o comércio, os bancos tiveram o maior lucro da história deles, no meio da recessão. Espera um pouquinho. Mas banco vai ser... Mas também vai ter que, se for lei a redução da jornada de trabalho, vale para todos os setores. Então, Maria, deixa eu responder aquela pergunta que você fez antes. Trabalhador de bancário faz jornada de 6. Por que não é possível ampliar? Porque você me perguntou agora há pouco, por que não é possível ampliar se a empresa já fizeram, foi de 7 para 11 milhões de trabalhadores por 40 horas? Através da negociação. Exatamente, mas por que não? O próprio Arthur respondeu isso agora há pouco, indiretamente. Pela enorme heterogeneidade do parque empresarial brasileiro. Tem empresas que já têm 40 horas, tem empresas que têm menos de 40 horas, tem o setor bancário que está ganhando rios de dinheiro, de uma maneira até vergonhosa no ano que as indústrias... Oi? Comércio talvez... O setor bancário, mas estão ganhando rios de dinheiro os trabalhadores, né? O setor não, mas estão com a jornada reduzida. Mas estão com a jornada reduzida. Então, eu acho o seguinte, aí a gente vê no cerne da questão de como aplicar isso. Quer dizer, tem a questão do quando e o como. O como, de novo, o Arthur deu alguns exemplos. Em alguns setores é possível, é salutar, o caminho tende para isso de maneira geral. Agora, o difícil é você pegar um setor, de novo, de bancos, para não falar do setor bancário, o setor de bancos, que tem uma lucratividade cavalar, um setor oligopolizado, que tem os lucros, que tem condições de dar isso e tem condições de reduzir para metade, para 20 horas por semana e continuar ganhando muito dinheiro. E tentar igualar isso para um pequeno empresário que tem 5 funcionários, Arthur, que é a grande maioria da indústria do Brasil, que tem 5 funcionários e que o cara... Igualar seria pegar o acordo coletivo dos bancos. Deixa eu chegar lá. Mas, Maria, esse empresário, veja bem, olha, a primeira dificuldade que ele vai ter, ele já está sendo quase extirpado por causa desse desadensamento da indústria no Brasil. O tecido industrial está desaparecendo, as empresas estão virando montadoras e trazendo componentes de fora. Ele já está apertadíssimo e agora ele tem 5 ou 4 ou 3 funcionários. Se ele tiver que aumentar, ele não consegue aumentar um funcionário. Começa por aí. Meio funcionário, um quarto. Ele aumenta e aumenta 20% do custo. Um argumento nessa discussão. Quando eu falo que essa discussão aparentemente é tardia e está até deslocada, o Pastoriza está tocando um pouco nessa questão. Na verdade, é uma questão de fundo que é como é que você intensificou o trabalho nesses últimos 20 anos. Qual é a lógica do sistema hoje da geração de riquezas? Na verdade, não a extensão da jornada de trabalho, a redução da jornada e a intensificação tecnológica. O Arthur sabe disso e quando o Pastoriza fala que a indústria de automóveis reduziu o número de trabalhadores e aumentou brutalmente a produtividade, há um saldo, há uma dívida, há uma questão que não foi bem repartida, acho que o Arthur está colocando. Então, do ponto de vista da execuibilidade, eu acho que não tem dúvida. Eu acho que a classe empresarial, nesse contexto político, se colocar contra a redução da jornada, vai ficar numa posição muito desconfortável perante a sociedade, num primeiro momento, porque não há argumentos que tornam esta uma questão tão essencial no momento, mesmo porque a lógica
que está instalada nos serviços, no comércio, nos bancos, tá certo? É uma lógica de intensificação do trabalho sem extensão da jornada de trabalho, pelo contrário, com a redução de número de trabalhadores e a intensificação tecnológica. No comércio é pior, professor. Porque no comércio é muito pior. Mas eu vou pedir licença a vocês. Não, mas só um minutinho, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Eu quero pegar o gancho, professor, que o senhor acaba de nos deixar, que é a questão do ano eleitoral. Essa proposta que desencadeia o debate sobre a necessidade da redução da jornada de trabalho no Brasil, até para a humanização nas relações do trabalho, entra a indagação. É uma proposta eleitoreira? Ela foi colocada nesse ano eleitoral exatamente para enfrentar o temor dos parlamentares de dizer não para o trabalhador eleitor numa hora dessa? Um intervalinho, voltamos já já.